Fala, moçada de Jesus na paz, Gili Ferraz aqui novamente do movimento Jesus for All, Jovens com a Missão. Estamos aqui diretamente do México falando com você sobre a grande comissão e os movimentos missionários e os povos da terra. Então, esse é um privilégio, uma honra muito grande poder dar sequência a essa aula. Então, nós começamos falando sobre Mateus 28, 19 e 20, depois seguimos para sobre a missão de Deus de alcançar o perdido e a responsabilidade que nós temos para poder fazer isso. Terminamos a última aula falando sobre os segmentos menos alcançados, especificamente sobre os sertanejos. Então, o sertão do nosso país é um dos nossos desafios, mas nós temos outros desafios para que a gente possa alcançar. E nós precisamos entender isso. E é muito importante que o que vai impulsionar a gente a proclamar o evangelho nos povos da terra é a nossa relação com Jesus. Então quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vai ver a palavra de Deus quando diz lá em Atos 4:31 que os discípulos eles estavam reunidos e eles estavam orando, um terremoto aconteceu, eles foram cheios do Espírito e eles saíram e pregaram corajosamente. Então eles tinham oração, eles tinham unidade e eles tinham avivamento. E a consequência disso resultou no quê? Proclamação, anunciar as boas novas. Eu quero dizer para vocês que Jesus disse lá em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em toda a terra, então virá o fim. Então, para que o Senhor Jesus retorne, é importante que nós possamos anunciar e proclamar o evangelho a todos os povos, em todas as nações da terra. Então, essa é a minha responsabilidade, mas essa também é a sua responsabilidade. Esse é o nosso chamado como corpo de Cristo, proclamar, anunciar as boas novas, boa notícia, o evangelho de Cristo, o evangelho transformador, o evangelho do reino, que vai mudar a história das pessoas. Eu quero dizer para vocês que um dia eu estava na China e eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi os anjos preparando a volta de Jesus. E eu pude olhar no rosto de Jesus e eu vi que havia um semblante de tristeza no rosto dele. E a tristeza que havia no rosto de Jesus era porque ainda haviam pessoas na face da terra que não conheciam sobre ele. E aquilo mexeu muito no meu coração. Isso eu estou falando de, gente, há 11 anos atrás. Foi quando ele falou isso comigo, ele me deu esse sonho. A tristeza no semblante de Jesus é porque ainda tinham pessoas na terra que não conheciam sobre ele. Então nós precisamos falar de Jesus para todas as pessoas. Então nós precisamos anunciar para que todos ouçam, para que não fique nenhum povo sem conhecer Jesus. Mateus 9:37 fala, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Jesus falou isso e aí ele diz no 38, peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Ou seja, o que ele diz ali, peçam ao Senhor da seara que ekbalo. Ekbalo é a palavra que ele usa para o envio, porque não é a palavra em si, envio, mas no original ekbalo é como se expulsa. Ekbalo era a mesma palavra que Jesus usava para expulsar demônios, ou seja, ele fala assim, peça ao Senhor que ekbalo trabalhadores, ou seja, que envie energicamente, é o envio enérgico, ou seja, se eu e você orarmos por trabalhadores, se eu e você orarmos para que pessoas sejam enviadas para todos os povos da terra, nós vamos fazer oração segundo a palavra de Deus. E o Senhor, como diz lá em Tito 1, verso 2, ele não mente. Então, ele cumpre com a palavra dele. Então, vamos orar a palavra de Deus, vamos clamar ao Senhor por trabalhadores para todos os povos, mas vamos nos expor aí. Vamos chegar a esses povos. Talvez você não sabe, mas para qual lugar que eu vou, Gili? Quais são as realidades que nós temos por aí? Deixa eu te falar uma coisa. Um outro segmento que nós temos no Brasil, ribeirinhos. Nós temos aí aproximadamente 10 mil comunidades ribeirinhas sem nenhuma igreja evangélica. Você tem noção do que é isso? Comunidades que estão aí isoladas, onde eles não têm pessoas proclamando o evangelho para eles. E eu e você, dentro do nosso país, temos a possibilidade de ir para esses lugares e proclamar o evangelho. Talvez você pode ir no seu tempo de férias, mas talvez você pode ir como um profissional. Talvez você pode se equipar, se formar numa área da saúde e você pode viver nessa região e atender as pessoas dessa região. Eu não sei como que o Senhor vai liderar você para poder fazer isso, mas eu e você precisamos estar disponíveis para o Senhor, para que nós possamos proclamar o evangelho para esse povo. Eles precisam conhecer a Jesus, eles precisam ter a revelação de quem Cristo é. Então eu e você temos o privilégio. Imagina 10 mil comunidades ribeirinhas sem nenhuma igreja evangélica.
Gente, nós precisamos mudar essa realidade. E eu vou te mostrar mais um pouquinho também. Nós temos aí hoje em torno de 1.200.000 ciganos no nosso Brasil. 1% deles se declaram cristãos. A ONU já declarou os ciganos como uma nação. Eles têm bandeira, eles têm língua própria, eles têm cultura própria, eles vivem como povos nômades. Se você procurar, por exemplo, tem uma organização no Brasil muito fera, que é Amigos do Cigano, e você procurar o site deles, você vai encontrar, nós vamos deixar na plataforma aí também, material para que vocês possam ter acesso a organizações que trabalham com os segmentos menos alcançados do Brasil e que vocês também possam se equipar ainda mais para dar sequência, quem sabe você se engajar a médio, longo prazo com um desses segmentos e vai ser bênção demais. Mas 1% de 1.200.000 declaram cristãos, você não tem noção do que é isso? Nós precisamos alcançar esse povo. Quilombolas são descendentes de africanos que mantêm os seus costumes, a sua crença nas religiões afro, e hoje tem 2.000 comunidades quilombolas no Brasil, aproximadamente, sem nenhuma igreja evangélica. E aí, eles vivem também em condições precárias, e nós precisamos trazer e levar dignidade para essas pessoas, dando acesso à água, à luz, à moradia decente, à proclamação do Evangelho e a Bíblia disponível na sua para eles, na língua deles, da maneira que eles compreendem, ou oralmente, ou através da leitura. Nós devemos fazer isso, é minha e é sua responsabilidade fazer isso. Então, imagina, gente, são 2.000 comunidades, você tem noção do que é isso? Você tem noção de qual o desafio que nós temos daqui para frente? É responsabilidade. Gili, mas tem mais? Tem, gente, nós temos os indígenas, no nosso país, os indígenas têm aí mais de 100 tribos ainda aí que estão disponíveis para que a gente possa alcançar elas, mas nem sempre tem pessoas para irem. Então, a última vez, nós vamos deixar o link também de um vídeo que fala sobre os 8 segmentos. Nesse vídeo demonstra ali que no levantamento que eles haviam feito, eram 117 tribos que ainda não tinham missionários. Entendeu? 74 delas estavam disponíveis para poder receber, mas não tinha ninguém para ir. Você tem noção do que é isso? Você está disposto a ir? Imagina a oportunidade e privilégio que é você poder proclamar o Evangelho para esses que nunca ouviram falar. Entende? Hoje também existe uma igreja indígena fantástica que tem crescido, eles têm estudado a palavra de Deus e hoje já tem indígenas que são missionários, pastores, proclamadores do Evangelho que conhecem profundamente a palavra de Deus e nós devemos orar por eles, nós devemos também investir na vida deles, nós devemos contribuir com eles para que eles possam seguir também alcançando os povos indígenas, porque esse também é o coração deles. Você sabia que existe isso? Então, nós precisamos nos aprofundar nisso. Então, eu já falei para vocês dos sertanejos, falei um pouquinho para vocês aí dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos indígenas. Gili, qual outro segmento? Eu não sei se você já ouviu falar também, gente, que nós temos imigrantes no nosso país. São mais de 300.000, de mais de 100 nações. E, dessas 100 nações, 27 delas são fechadas para a pregação do Evangelho. Essas pessoas estão aqui no nosso país, talvez na sua cidade, talvez na sua vizinhança, e você pode pregar o Evangelho para eles, na nossa nação, e quem sabe esses homens e mulheres podem retornar para as suas nações e conhecendo a cultura, tendo visto, podendo trabalhar tranquilamente, proclamar o Evangelho para aquelas pessoas. Então, nós precisamos receber essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Mateus 25, 31 em diante, uma das coisas que Jesus fala assim, eu fui estrangeiro e vocês me receberam para aqueles que ficaram à direita dele. Então, eu e você devemos receber os estrangeiros, cuidar deles, proclamar e anunciar o Evangelho de Cristo para eles. Então, é minha responsabilidade e é sua responsabilidade também. Eu quero desafiar você a, quando você vê um estrangeiro, você orar por ele, você abençoar a vida dele, você ser intencional em se relacionar com ele. Talvez tenha uma comunidade de estrangeiros nas imediações de onde você mora. Talvez você sentar com o seu pastor e conversar e falar assim, pastor, vamos criar um culto aqui para os árabes, vamos criar um culto para os haitianos, vamos criar um culto para os venezuelanos, vamos criar um culto para os chineses, vamos criar um culto específico, vamos alcançar, vamos ver quais são as necessidades que eles têm e vamos servi-los para que eles possam conhecer o amor de Jesus. Está entendendo o desafio, a oportunidade e o privilégio que eu e você estamos tendo? Então, você está ouvindo de alguns segmentos. Um outro segmento, Gília,
Tem um outro segmento que são os surdos. Gente, surdos, pessoas com dificuldades na escuta, ou 100% surdos ou parcialmente. Nós temos aí em torno de 9 milhões de pessoas surdas ou com alguma deficiência auditiva. Você está falando de menos de 1% deles se declarando cristãos. Eu quero dizer para você o seguinte: existem pouquíssimas ações missionárias na direção deles. A forma de leitura deles é diferente da nossa. Então, eles precisam ter um material na língua deles, que é a língua brasileira de sinais. Então, nós precisamos nos atentar para esse grupo de pessoas. Não fazer um culto apenas especial para eles, mas incluí-los nas ações. Convidá-los também. Existem surdos que são homens e mulheres de Deus que podem proclamar o Evangelho de Cristo para as pessoas. E nós precisamos dar oportunidade para essas pessoas, mas nós precisamos também alcançar esse grupo que realmente precisa da palavra de Deus. Então eu e você precisamos pensar neles também, entende? Agora, quando a gente... Gíria, acabou os segmentos? Não, tem mais segmentos, gente. Tem os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Um dos segmentos menos alcançados do Brasil é socioeconômico. E nós precisamos ir na direção deles. Precisamos alcançar esse grupo de pessoas também para que o Evangelho transforme a vida deles. Tem mais outro que você pode pensar também, que é um grupo também que está vivendo de maneira mais remota, que é os pantaneiros que vivem ali no Pantanal, que tem a sua cultura, a sua maneira de viver e precisam conhecer a palavra de Deus. Então, olha os desafios que nós temos como nação brasileira. E o desafio é: você quer fazer parte disso? Se você está assistindo essa aula, se você está fazendo parte desse treinamento, é porque o Senhor está queimando dentro de você algo. E eu quero desafiar você a você não deixar com que isso se apague, mas você possa se engajar, você possa se equipar. Existem organizações missionárias trabalhando na direção desses povos. Nós, como Jocum, temos trabalhado constantemente na direção deles, mas tem outras organizações como a MTB, que é a Associação das Missões Transculturais Brasileiras, que ela reúne aproximadamente aí de 80 a 100 organizações missionárias de todo o país, e que você pode entrar no site, vai estar disponível para você também, para que você possa conhecer essas organizações e pegar informações também, e quem sabe se equipar através de uma delas, entende? Então, essas ferramentas vão estar disponíveis para você, e eu quero desafiar você: se engaje conosco, participe, e realmente não deixe com que esse fogo que está queimando dentro de você se esfrie, mas tenha ações práticas, planeje o que você vai fazer. Talvez você está fazendo sua faculdade agora, talvez você está terminando o ensino médio, talvez você está estudando ainda, você é adolescente. É possível. Você pode dedicar suas férias, você pode ir visitar numa viagem de férias para você poder conhecer essas realidades, participar de uma viagem de curto prazo, proclamar o Evangelho em um desses segmentos. Você pode fazer isso ao redor da sua vizinhança, na cidade que você está, porque pode ter ciganos, pode ter quilombolas, pode ter imigrantes, pode ter surdos. Então, existem N caminhos para que você possa fazer isso. Beleza? Vamos orar? E aí depois eu quero desafiar você a se ligar no próximo vídeo, na próxima aula. Valeu? Pai, obrigado por cada um que está assistindo. Eu oro, Espírito Santo, toca-os profundamente, de maneira que eles sejam impulsionados a proclamar o seu Evangelho, como jamais foi visto em todo o tempo. Deus, dá as estratégias, dá o caminho para que eles possam fazer isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se liga no próximo vídeo. Valeu!